Então nós vimos aqui, irmão, essa passagem que aconteceu com o servo do Senhor Neemias. Neemias, ele servia no palácio do rei Artaxerxes. Artaxerxes, ele era o rei da Pérsia, e Neemias era o copeiro do rei. O copeiro do rei era a pessoa que ele provava todas as bebidas antes do rei beber, para ver se de repente não estava envenenado ou coisa do tipo. Essa era a profissão dele, era a função dele. Ele vivia dentro do palácio. Jerusalém, por conta da sua idolatria, por conta da sua desobediência, o Senhor permitiu que ela fosse, entre tantas vezes que foi, permitiu que mais uma vez fosse atacada e foi destruída Jerusalém. Jerusalém foi atacada por Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Neemias estava lá cativo na Pérsia. De repente chegou a notícia: Jerusalém está assolada, é só fome, só tristeza na cidade. E ele se entristeceu muito, irmãos. Se entristeceu, chorou demais. Só que tinha um porém: o servo do rei, de forma nenhuma ele podia demonstrar tristeza para o rei. Então ele sempre tinha que se apresentar diante do rei com um semblante feliz. Mas o rei conhecia Neemias. Glória a Deus. O rei conhecia o servo dele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Foi lá servir o rei e o rei percebeu: por que está triste o seu rosto, Neemias? Eu não ouvi falar que você está doente. Isso aí não pode ser outra coisa senão tristeza de alma. Glória a Jesus. Neemias respondeu para o rei: como que eu poderia estar alegre, rei? Como que eu poderia estar feliz? Vendo a cidade dos meus pais assolada, destruída. Glória a Jesus. Como que eu poderia estar feliz? A cidade foi destruída, os muros foram derrubados, as portas foram todas queimadas. Glória, meu povo está sofrendo. Glória a Jesus. O que você quer que eu faça, Neemias? Me dá cartas, rei, para mim ir lá edificar um muro. Eu preciso edificar a cidade dos meus pais. Glória a Deus. Dos meus pais. Aleluia. Glória. Jerusalém era a terra do Senhor, era a terra dos filhos de Deus, era a terra de Deus. E naquele momento ela era motivo de zombaria, porque os muros derrubados, a cidade destruída, quem passava conseguia enxergar toda a vergonha dentro da cidade. Esse daí não era o povo do Deus dos exércitos, do Deus de Israel, olha como é que está assolada, toda destruída. E entrou essa tristeza no coração de Neemias. Glória a Jesus. Os irmãos vão entrando na comunhão para entender essa palavra, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. A gente se abala, e se a gente não vigiar um momento de descuido, um piscar de olho, o inimigo entra e destrói tudo que Deus levantou na nossa vida. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Glória a Jesus. Por essa palavra hoje o Senhor manda pregar para essa igreja. Os muros da sua vida que estão destruídos, que estão assolados, as portas que estão queimadas pelo poder dessa palavra, hoje o Senhor começa a reedificar ela no nome do Senhor Jesus. Tenha glória na sua boca, dá glória para o seu Deus, irmão. Aleluia. Neemias foi enviado então, irmão. Me dá a carta, rei, para mim passar para os governadores. Por que ele queria a carta, irmão? Porque alguém ia barrar ele no meio do caminho. Glória a Jesus. Se alguém ia parar Neemias. Jerusalém estava sob o domínio persa, irmão. Glória. Aleluia. Então alguém poderia barrar. Se ele está indo lá, ele não é dos nossos, está indo edificar Jerusalém, ele poderia ser taxado como um traidor. Glória a Jesus. Poderia ser morto. Glória. Mas se ele tivesse carta do rei nas mãos dele, ele poderia passar e mostrar: olha aqui, ó, o rei me deu carta, eu tenho liberdade para ir e tenho liberdade para vir. Eu tenho liberdade para edificar os muros que estão caídos. Glória. Aleluia. O Senhor manda essa palavra para nós hoje. Aleluia. Nós estamos passando aí, irmão, glória, por um deserto de destruição e de assolação. Glória ao nome
do Senhor. Mas a igreja que está na comunhão, você está recebendo carta do Rei da Glória para passar por onde você tiver de passar, sem o inimigo poder fazer nada contra você. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas tinha Tobias e tinha Sambalate, irmão. Glória. Eles eram da mesma terra, eles eram ali, ó. Estava sob o reinado de Artaxerxes. Glória. Mas eles não concordaram, glória, que Neemias ia lá edificar os muros. Não concordaram. E começaram a armar a situação, glória, para acabar com Neemias, para acabar com o povo. Mais para frente, se não me engano, lá no capítulo 4 fala assim: que o povo estava edificando o muro com uma mão e com uma espada na outra, glória, para se defender dos inimigos que não paravam de atacar e vir sobre eles. Glória a Jesus, aleluia, glória. E hoje nós estamos aqui, irmão, glória, assolado pela prova, glória. Glória, as muralhas que protegiam a nossa vida, glória a Jesus, a nossa vida espiritual muitas vezes caída, derrubada pela prova, pelo ataque do nosso inimigo, glória, nossa cidade espiritual assolada, né? Acho que não tem mais nada para mim. O inimigo, a função dele é apontar o dedo. Tobias e Sambalate apontavam o dedo. Isso aí não vai adiantar nada. Para que levantar esse muro? Glória, uma raposinha derruba esse muro. Falava assim, glória. E quantos nos apontam o dedo, glória a Jesus, e nos ataca, glória, e fala: não adianta nada, vai na igreja para quê? Já era, glória, isso aí não tem mais nada de Deus, é pecador, glória, tudo, olha a vida dele, está tudo destruído, olha a vida dela, não tem esperança mais de nada, glória. Mas como Deus mandou Neemias, glória, o Senhor próprio Deus está entre nós, glória, aleluia, com ordem de reedificar o muro que está quebrado, glória, com ordem de reconstruir a cidade que está destruída, glória, com ordem de reconstruir a cidade que está assolada, glória a Jesus. O que está assolado? O seu coração, a sua alma, é uma tristeza sem fim na sua mente, uma dúvida, uma incerteza sem fim. Será que eu vou viver aqui, glória? Será que eu vou morrer assim, nessa incerteza, nessa dúvida? Será que Deus está comigo? Será que eu vou morrer quebrado, quebrada, glória, só pó e cinza? Te diz o Senhor por essa palavra. Abra sua boca e dá um glória bem gostoso para o Senhor, glória, aleluia. Como eu mandei Neemias reedificar os muros, te diz o Senhor: eu estou chegando para edificar a sua vida que estava toda quebrada, glória, por conta do dedo apontado, por conta da prova, por causa da tribulação, glória, por causa do pecado que você caiu nele, glória, no nome de Jesus Cristo Nazareno, por ordem dessa palavra, as muralhas vão se levantar novamente na sua vida. Eu vou te brindar por essa palavra, te diz o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem comunhão, irmão? Tem comunhão? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Onde Deus está, irmão, ainda que o inimigo tenta cirandar e pensa que ele levantou vitória, glória, o papel do Senhor é chegar e edificar, reedificar, reconstruir aquilo que o inimigo pensou que destruiu. Glória a Jesus. E quando Deus reedifica, quando Deus levanta de novo, Ele levanta mais forte do que da primeira vez. Glória a Jesus. Vamos parar agora por essa palavra. Aleluia, Jesus. Como que eu poderia estar feliz, Rei? Como que eu poderia estar feliz? Eu estou aqui, ó, longe da minha casa, longe da minha terra, e a cidade dos meus pais toda destruída, na vergonha. Quem passa lá vê a vergonha de Jerusalém. Glória a Jesus. Destruíram tudo, derrubaram tudo, puseram fogo nas portas. Só se vê a fumaça, só se vê a poeira da destruição. Glória, e quem passa ainda zomba. Glória a Jesus. Essa não era a terra do rei de Israel? Não era essa que era a terra do rei dos reis, do Senhor dos exércitos? Aí, ó, só virou pó e cinza. Glória a Jesus. Mas o justo, ele cai 7 vezes e 7 vezes Deus levanta ele. Glória a Jesus. Ainda que tenha sem esperança, ainda que esteja tudo acabado, glória a Jesus. Ainda que o inimigo fala que não tem mais jeito, o Senhor dá um jeito. Deus é o Criador, glória. Ele é o formador, Ele é o arquiteto da sua vida, Ele é o arquiteto da sua alma.
Ele não te fez para te perder. Glória a Jesus. Ele conhece a sinceridade do seu coração. E ainda que o povo em Jerusalém tinha se voltado para a idolatria, tinha perdido a fé, glória, tinha se voltado para outros deuses, e Deus permitiu que a cidade fosse destruída para mostrar que só Ele é Deus, glória. O próprio Deus que permitiu, irmão, que a prova assolasse aquele lugar, foi o Deus que mandou e permitiu que aquele lugar fosse reconstruído. Foi o Deus que mandou o servo dele para reconstruir aquele lugar. Aleluia. Demorou 52 dias, irmão. O trabalho que era para anos. Demorou 52 dias porque o Senhor estava com eles, glória. E todos que tentaram se parar na frente de Neemias, glória, encontraram com a carta, glória, aleluia. A carta que o Senhor te dá hoje é essa, irmão. Essa é a carta, glória. Você quer a carta do rei? Glória. Com ela você pode passar por onde você tiver que passar, que Satanás não toca em você, glória a Jesus. Com ela você pode passar no caminho mais tortuoso que for, que o Satanás não toca em você, glória a Jesus. Com a carta do rei na sua mão, glória. Pode se levantar Tobias e Sambalate contra você, pode se levantar o inferno inteirinho contra a sua vida, glória. Mas ele não para no seu caminho. Dá glória para o Senhor por essa palavra, glória. Eu vou edificar, eu vou reedificar, eu vou te devolver tudo aquilo que você perdeu. Dá para dar glória? Dá para dar glória, irmão? Glória a Jesus. Alegria que você já teve um dia, parece que nunca mais você vai recuperar ela. Glória, parece que você vai morrer na tristeza. Glória, com o dedo apontado na sua cara. Glória, te diz o Senhor, por ordem dessa palavra, a alegria do céu te toma agora por essa palavra. No nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a alegria de Deus na sua vida agora por essa palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pode se levantar o que quiser se levantar, irmão. Pode falar o que quiser falar. Nos nossos dias é diferente, irmão. Glória a Deus, aleluia. Nos nossos dias é diferente as coisas, irmão. Glória a Deus. Se você é crente demais, te critica porque é crente demais. Se você ora demais, te critica porque ora demais. Não precisa tudo isso. Se gosta de congregar demais, é que não precisa tudo isso. Te critica. Se não vai na igreja, te critica. Se você não ora, te critica. Tudo te critica. Glória. Glória. Você acha que é diferente? Criticaram ele. Vai perder tempo. Vai lá e levantar esse muro aí desse pouquinho de gente. Não, nós vamos acabar com tudo. Nós vamos deixar não. Nós vamos guerrear, vamos matar eles. Aí esse muro se levantar, qualquer raposinha derruba. Está escrito lá para frente, está escrito isso. Glória a Jesus. Ele não sabia que ele estava ali com carta do rei, com autoridade do rei. Glória. E além disso, além das cartas, o rei mandou chefe dos exércitos para acompanhar eles nessa jornada, glória. Por ordem dessa palavra, a sua pouca força eu conheço, glória. Eu conheço até onde vai a sua força, eu conheço até onde vai a sua intenção, glória. Eu conheço qual que é as suas fraquezas, te diz o Senhor. E por ordem dessa palavra, aleluia, o Senhor está preparando um exército celestial para te acompanhar nessa terra, glória. Para não te deixar errar mais, para não te deixar cair mais, para não te deixar escorregar mais, glória. Para te esconder do seu inimigo. Os muros levantados, glória, esconderia a vergonha de Jerusalém, glória, e a cidade, o resto da cidade poderia ser reedificada em paz, glória a Jesus. Eu vou levantar o muro espiritual da sua vida, o muro que te protege do seu inimigo, o muro que te protege da língua grande do seu inimigo contra você, glória. O papel dele é te fazer ganhar menos, o papel dele é falar no seu ouvido e soprar, para que, como que você entendesse que se fosse verdade, ele estivesse soprando na sua mente, que você não é mais digno, que você não é mais digna, que você não tem Deus, que Deus não te ama mais, que você está sozinho, e que você vai viver na vergonha e vai morrer na miséria, glória. Esse é o papel do inimigo na sua vida, mas o papel de Deus, glória, é a carta que ele te dá hoje, assinada pelo próprio Rei da Glória, glória a Jesus. Você tem passagem livre por onde você quiser que passar. Eu estou edificando os muros da sua vida, glória. E toda a flecha inflamada do seu inimigo contra você vai bater na muralha que eu estou levantando na sua vida espiritual hoje por essa palavra, glória. Aleluia. Você cai 7 vezes, 7 vezes eu te levanto, glória. E cada vez que o seu inimigo se levantar na sua vida, ele vai se levantar para cair, porque o exército Deus de Israel vai te acompanhar nessa jornada. Dá para dar glória? Dá para dar glória por essa palavra, irmão? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois,
e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A tristeza tomou o coração de Neemias quando soube da notícia. Mas ele não ficou de braço cruzado. Ele não ficou chorando e se lastimando para Deus, irmãos. Ele não ficou esperando cair do céu, não. Ele se pôs a caminho. O rei perguntou para ele: o que você quer que eu faça, Neemias? Deus, me envia lá para me reedificar os muros. Me dá carta para passar livre entre os governadores da terra. Eu vou te dar, Neemias, mas se eu te der essa carta, você vai, mas você volta? Volto, rei, eu volto. Eu só preciso reedificar a cidade dos meus pais, que está envergonhada lá. Glória a Jesus. O que estava triste por saber da destruição da cidade foi o que Deus usou para ir lá reedificar a cidade. Glória a Jesus. Entenda essa palavra, irmão. A tristeza no seu coração por toda a afronta que você já passou, por toda a crítica que você já teve. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pelas acusações que o inimigo soprou no seu ouvido, você Glória não a tem Deus. mais digno nem de estar aqui dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te aleluia. faz um Neemias na presença dele. Glória a Deus, aleluia. Eu estou reedificando a sua vida Bendito espiritual. seja Deus. Glória a Jesus. E eu vou fazer de você um construtor na minha obra. Glória. Eu vou usar de você para reedificar muita vida que está destruída aí. Glória a Jesus. Dá para dar glória? Eu vou te enviar como eu enviei Neemias para levantar os muros de Jerusalém. Glória. A força que você precisa eu tenho para te dar para cair na sua vida agora. Aleluia. A coragem que você precisa eu tenho para te dar e está caindo na sua vida agora. Você que está aqui e você que está na sua casa assistindo esse culto. Glória a Jesus. Aleluia, se prepara, glória, aleluia, veste a sua melhor roupa, aleluia, se põe em comunhão na presença do Senhor, busca a Deus bastante, porque te diz o Senhor: eu vou te dar cartas e eu vou te enviar em lugares tenebrosos, glória, para reedificar muito muro que está caído, glória a Jesus, alamaia, aleluia, Jesus, glória, você vai passar pelos valados da cidade, glória, você vai passar nas biqueiras de droga da cidade, glória a Jesus, você vai entrar num quarto que tem alguém morrendo na depressão, glória, você vai arrancar a forca do pescoço de alguém que está querendo se matar, glória, pensando que não tem mais jeito para a vida dele, te prega o Senhor, glória, eu vou te enviar para retificar a vida de alguém, glória, e junto com você um exército celestial, que não tem Tobias e não tem Sambalate que vai parar na sua frente, glória, por ordem dessa palavra, glória a Jesus, se põe a caminho, glória, que o Rei da Glória está assinando cartas a seu respeito nessa tarde. Dá glória para o Senhor, irmão, dá glória para o Senhor, irmão, glória, aleluia, que foi rejeitado um dia, que pensaram que não tinha mais jeito para ele, eu estou te levantando da cinza, glória a Jesus, eu estou te levantando do pó, e a sua vida vai servir de testemunho, glória, para levantar muita alma que está abatida, para arrancar muita alma que está presa na mão de Satanás, glória, aleluia, a sua vida, a sua boca vai servir de testemunho, glória, para contar que o Senhor se lembrou de você, e que o Senhor reedificou a sua vida, que o Senhor te deu esperança de vida eterna, glória, e através dessa esperança, glória, e do favor de Cristo na sua vida, você vai trazer muita gente para servir a Deus em novidade de vida e para dar glória para o meu nome. Tem glória na sua boca? Abre a sua boca e dá um glória bem gostoso, glória. Tobias e Sambalate caem hoje por essa palavra, glória, e os muros de Jerusalém, que é o seu coração, aleluia, eu estou reedificando hoje por essa palavra. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a